mais uma vez aqui da Livraria Vozes, estamos aqui diretamente do Canal Neural, eu, professor Antônio Marcos, com meu queridíssimo amigo, professor Ronaldo Ferreira, o grande filósofo desta cidade. Não sou filósofo, não, sou professor, não sou filósofo nenhum, não escrevi nada de filosofia, de Salvador, Bahia, falando sobre um tema dos 7 pecados capitais, soberba. Livraria Vozes, que fica aqui em Salvador, Bahia, Rua Carlos Gomes, 698A, ao lado do edifício Procon, do edifício Garagem, desculpe, e do Procon, dirigido pelo nosso queridíssimo amigo Matias Gonçalves. Um cearense arretado, viu? Estamos aqui sob a direção também tecnológica do nosso querido Adriano, então. Mais uma vez colaborando com esse programa que é tão crescente nas redes, que nos deixa muito felizes. Vamos para a soberba. Não vou parar de falar, porque senão alguém vai dizer que é soberba. Antes de você falar, por exemplo, algumas pessoas dizem assim: professor, o senhor é professor de filosofia, por que o senhor não gosta de ser chamado de filósofo? Porque eu não me coloco nessa situação. Mas tem pessoas que estudam filosofia e dizem: eu sou filósofo. Por exemplo, filósofo para mim é Nietzsche, Aristóteles, Nietzsche. Apesar de todas as negações, Clóvis de Barros Filho, né? Ele não gosta de ser chamado filósofo. Porque eu não... Eu sou professor, eu sou um explicador. Ele gosta de falar isso. Eu explico Aristóteles para meus alunos, apesar de que às vezes eles querem ver nos canais que ele não sabe nem quem é. Eu só tiro dúvida da minha aula. Ficar tirando dúvida de alguém. Assim, quem é? Não. Bom, então bora lá. Porque virou um lugar também de dogma, né? É um canal e a gente sabe que às vezes é complicado essa coisa. Sim, claro. Então, e na verdade nosso canal, ele tem um espaço aberto tanto para elogios, quanto para críticas, quanto para ponderações. Eu acho que é importante sempre ter isso. Então, eu estou ponderando aqui. Então, veja só. Então, eu não me coloco nesse lugar porque eu vejo a questão de ser filósofo, alguém que produziu um conhecimento crítico, sistemático ou não sistemático sobre a sociedade em que vive. E eu nunca fiz isso. Eu explico os outros que fizeram e estão fazendo. Ronaldo, eu vou aproveitar esse terceiro bloco que nós estamos fazendo aqui sobre a soberba e para te fazer uma pequena provocação. Tá bom, Nós temos um pequeno grupo de escritores sobre essa questão dos 7 pecados capitais. Eu digo pequeno porque ele não passa de 1000, quando nós temos temas voltados para a filosofia, a sociologia e toda a questão que envolve a sociedade, o conhecimento, que chegam temas que passam de 80 mil escritores a respeito, desde alguém que escreve livro até alguém que esteja discorrendo um tema, né? Uhum. E um artigo, etc. E nós temos menos de 1000 pessoas que escrevem sobre isso. Mas temos 2 grandes escritores, professores universitários, o Cleonir Guedes e o Carlos Roberto Terra, que escreveu um artigo que foi muito lido, 2014 até 2016 havia muitos debates sobre ele, e até hoje se discute um pouco dessa temática, e ele fala o seguinte, que a soberba, e aí eu pergunto para você, porque você é uma pessoa que conviveu muito no meio, ele diz que a soberba, ela é vamos dizer assim, um pecado capital, que é visto pela igreja de modo geral, não de modo específico, mas de modo geral, como o pior desses pecados. E aí ele justifica, tá? Eu quero depois ouvir você, e aí ele justifica que isso acontece pelo seguinte, porque a figura de Lúcifer é uma figura que aparece em função da soberba, certo? E aí ele exalta depois, na tradição católica, né, que tem uma fala de Jesus Cristo que cita, bem-aventurados os humildes, né? E aí eu quero saber de você o seguinte, desculpe, e tem uma questão que também eu preciso falar. Na medida em que ele fala isso, ele faz uma crítica fortíssima à sociedade que a gente vive, não do ponto de vista católico, não do ponto de vista religioso, mas sim do ponto de vista moral, que diz assim, olha, se você ganha o reino dos céus, porque você é humilde, preterindo a soberba, no mundo em que nós vivemos, a soberba está dando as cartas. E aí ele usa 2 exemplos interessantes. Um é que são jogadores de futebol.
quando vão para um jogo de futebol. Ele diz assim: observe, por exemplo, o jogo Brasil-Alemanha, onde o Brasil tomou 7-1. Tá aí uma visão que o cara... Não, tá aí uma visão que o cara teve... Tem que lembrar um negócio. Não, mas tá aí uma visão que ele teve que eu particularmente nem prestei atenção, e ele chama a atenção disso, que é o momento em que os jogadores entram no campo, em que você observa os jogadores da Alemanha, o queixo para cima, os ombros para trás, uma postura altiva e potente. Ou seja, uma exibição da soberba no sentido de aplicar uma certa superioridade. E ele fala que isso acontece em vários ramos. Ele cita que isso acontece em várias linhas. E o mais interessante, temos também um psiquiatra, né, que é reconhecido no mundo todo. Não, ele é reconhecido no mundo todo porque ele faz parte da Associação Internacional de Psiquiatria e de Psicologia, que é o José Oiteral. E ele diz o seguinte... que na criação dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, nós temos pessoas que são educadas no sentido de sempre olhar para a sua autoestima, como se fosse o único elemento que dá valor à sua existência. E aí eu quero que a gente pondere isso. Tá, dá para fazer a conexão entre tudo isso que eu estou dizendo? Porque assim, eu quero que a gente pondere isso, porque ele coloca isso e diz assim, olha... existe um problema, existe um excesso de trabalho em cima da autoestima, porque não é a única coisa que nos faz grandes, não é a única coisa que nos faz vívidos em sociedade. E aí eu queria ouvir você. Pronto, eu acho que dá 2 blocos aí. Um primeiro para resolver a questão lá do diabo, Lúcifer, e uma outra para entrar na questão da educação. Tá vendo? Lúcifer está nos atrapalhando, mas vamos lá. E também talvez nos ajudando, né? Nossa, ia ser a quebra, a ruptura inteira da soberba. Lúcifer está nos ajudando. Existe uma série, né, que ficou muito famosa e que tem boa parte dos seus telespectadores, é composta por jovens e principalmente por adolescentes. Se chama Lúcifer. Uau! A série, teologicamente, ela começa muito bem, trazendo toda aquela questão do anjo caído, e que o diabo, na verdade, o Lúcifer, o diabolos, o separador, seria aquela figura não do mal, mas seria a figura que aplicaria o castigo aos maus. Então seria aquele cara que seria... Diga-se de passagem, exaltando seus individualismos e sua soberba. Isso. E aí eles construíram toda uma ideia depois mitológica que fogem a essa teologia primeira, e tentam fazer a ideia do Lúcifer, né? Até o próprio nome que é o Lúcifer Morning Star, o Estrela da Manhã. Lúcifer Morning Star, legal. Como uma figura tal. Eles pegam alguns pontos ou outros da Bíblia para fazer isso. Bom, qual seria a grande questão? Não sou teólogo, eu estudei um pouco teologia, então me desculpem os teólogos. Mas há uma questão... Mas você é o nosso monge aqui do programa. Qual é a grande questão? O Lúcifer, isso aí ia dizer, né, que é um problema que aparece aí desde o início do cristianismo. Se Deus é bom porque Ele permite o mal, se Deus é bom porque Ele criou o mal. Então, isso é um problema muito sério, que vários pensadores, o próprio Jung, quando vai falar do Jó, ele fica meio indignado com Deus, etc. Mas não é uma questão teológica. A questão séria que Agostinho vai resolver, para resolver uma heresia chamada maniqueísmo, e que as pessoas associam que é uma prática do cristianismo, mas é uma heresia que nasceu... E não é. Não, é uma heresia que nasceu tentando explicar um problema, uma discussão do cristianismo. Qual é o problema? Se Deus é bom porque Ele permite o mal, se Deus é bom porque Ele criou o mal, né? Esse paradoxo do bem e do mal. Porque a gente sabe que dentro das questões de virtude, dentro da teologia, quando uma coisa habita, a outra não. Onde mora uma virtude, não existe no mesmo momento o vício. Onde mora o vício, não existe a virtude. Uma cede sempre lugar para a outra. Cede ou ocupa, né? Então, o que aconteceu? Quando Deus cria os seres humanos, há uma questão, não só os seres humanos, mas também os anjos, que são espíritos puros. Há uma questão que Agostinho explica, que é a questão da graça e a questão do amor. Como assim? O amor é um dom, né?
E esse dom, né, vale a redundância, é algo dado, não é algo imposto, certo? Então Deus deu ao homem uma coisa chamada liberdade ou livre-arbítrio, que é a possibilidade dele negar até o próprio Deus. Deus não criou os homens para dizer sim a eles sem ter um questionamento. Deu a eles a liberdade de poder amar o amor primeiro. O amor primeiro, Deus, né? Então, mas o homem pode, com essa liberdade, dizer: eu não quero amar Deus. E assim se sucedeu que o Lúcifer, tendo visto isso, e também tendo da mesma coisa, só que de forma diferente, como um espírito puro, um anjo, né, um arcanjo todo-poderoso, cheio de luz e perto de Deus, disse: não, isso tem alguma coisa aí errado, e aí entrou no que seria a soberba, não quis aceitar os desígnios divinos, e aí se revolta com Deus e termina sendo o anjo decaído, né? E o nome Lúcifer, que queria dizer cheio de luz, agora é o diabo, luz, o separador, né? Então a ideia da soberba é justamente essa coisa de você não reconhecer o seu espaço dentro de um plano cosmológico, né? Dentro da criação, ou você não querer escutar aquele que é a fala primeira ou o amor maior, né? Isso acontece, trazendo isso para uma esfera mais próxima da gente, quando um pai, uma mãe diz para o filho: meu filho, não faça isso, e o filho insiste, e às vezes o pai tem que ser, o pai e a mãe, incisivo, coisa que a gente não está vendo muito hoje, mas tem que ser. O filho não entende, fica chateado, mas ele está fazendo isso em nome do amor, da proteção. Mas o filho diz assim: eu não quero saber, eu não quero escutar, eu vou fazer o que eu quero, mesmo com a grande possibilidade disso dar errado. Isso é a soberba. Então aí a gente tem essa coisa do Lúcifer, né, que a gente vai encerrar essa ideia aqui e vai, né, passar para outra parte, que é a questão da educação, né? Então o Agostinho traz isso da ideia do livre-arbítrio. O amor, ele é doação, o amor não é imposição, mas para você reconhecer o amor, você tem que também se doar, e se doar é uma atitude de humildade. A soberba não permite essa atitude de doação, porque a pessoa está sempre cheia dela, e no lugar que está cheio não existe espaço para o outro. Então seria mais ou menos isso. Humildemente eu reconheço que cada vez que eu estou aqui eu aprendo mais alguma coisa. Deixe de conversa, embora encerrar esse bloco. Ronaldo Ferreira, meu querido, mais uma vez um grande prazer, gente. Até a volta. Daqui a pouquinho a gente está falando sobre essa segunda parte, porque eu quero ouvir esse cidadão falar, tá certo? Um grande beijo. Eu quero ouvir ele falar.